Meu nome é Ricardo Baroni Vieira, sou o apresentador do trabalho Dispositivo Intrauterino e seu papel no planejamento familiar no Brasil. Os autores são Laís Melo, Luísa Bezerra, Gabriela Alcântara, Jéssica da Silva, Ricardo Vieira e o orientador Cairo da Silva. A metodologia do nosso trabalho é uma revisão bibliográfica baseada nos dados da Cielo, BVS e PubMed, com foco no papel do DIU e no planejamento familiar. O nosso objetivo é mostrar que o DIU é um método contraceptivo de excelente escolha para o planejamento familiar, porque ele tem um baixo custo, ele é fornecido e colocado pelo SUS, é um método reversível e de menor risco e efeito colateral comparado aos métodos orais e injetáveis. O DIU, portanto, é um artefato de polietileno que pode ser metálico hormonal, que tem um efeito anticonceptivo. Ele é invasivo por ser inserido na cavidade uterina e as vantagens de ser duradouros e reversíveis. Pode ser inértil quando não tem substâncias ativas ou pode ser ativo quando, além da matriz de polietileno, possui metais como o cobre e a prata ou hormônios como o levonorgestrel que causam ação bioquímica local. O método de DIU, ele tem um índice de Pearl muito baixo, como nós podemos ver nessa tabela. O índice de Pearl nada mais é do que a taxa de falha de um método em porcentagem a cada 100 mulheres em um ano após o uso, certo? Podemos ver que o DIU de cobre, portanto, ele tem uma taxa de 0,8% em uso típico e 0,6% em uso perfeito. E uma taxa de continuidade do método após um ano de 78%, uma das maiores entre os métodos existentes. O DIU de levonorgestrel não fica para trás. Em uso típico, ele tem um índice de falha de 0,2% e, em caso de uso perfeito, também 0,2%, com uma taxa de continuidade de 80% após um ano de uso. Para o planejamento familiar e os benefícios que o DIU traz, nós temos variadas formas de abordar o tema. Começando porque é um método duradouro. O DIU de cobre dura 10 anos, o de Mirena até 6 atualmente, e de Cailina até 5 anos. É uma única decisão que leva a anticoncepção a ser eficaz e duradoura, evitando assim gravidezes indesejadas. Não interfere nas relações sexuais, não diminui a libido nem o prazer da paciente, tirando os DIUs hormonais que possuem levonorgestrel na composição. Os DIUs de cobre, eles não apresentam efeitos colaterais do uso de hormônios, e eles são reversíveis, ou seja, quando uma mulher remove o DIU, ela é fértil, assim como uma mulher que não usava o DIU. Os DIUs de cobre também não interferem na qualidade ou quantidade do leite materno, podendo ser colocado imediatamente após o parto ou após um abortamento induzido, que não foi infectado. Ele pode ser usado até a menopausa, ele não interage com outras medicações e ele reduz a quantidade e a duração do fluxo menstrual, reduzindo a dismenorreia, exceto para os DIUs não hormonais. Previne anemias relacionadas a essa perda sanguínea durante a menstruação e promove o controle da menorragia. Mas um dos fatores mais importantes é que ele não é usuário dependente. Assim como uma paciente que utiliza anticoncepcional oral pode esquecer de tomar a pílula, com o método de DIU isso não é uma preocupação. Em termos de custo-benefício, os DIUs, comparando com os anticoncepcionais orais e injetáveis, nós podemos pensar e avaliar nessa tabela que, em termos de resultado consolidado, o custo total do DIU chega a R$1.200.000. Enquanto o anticoncepcional oral, R$1.500.000, R$350.000 a mais, e o anticoncepcional injetável, R$1.700.000, R$500.000 a mais do que o DIU de levonorgestrel, sendo esse o custo para o nosso sistema de saúde. Em termos de gravidez não planejada, o DIU gera 184, o anticoncepcional oral 627, ou seja, 443 a mais, e o anticoncepcional injetável 563, sendo 379 casos de gravidez não planejadas a mais do que o DIU de levonorgestrel. Nos resultados detalhados, nós podemos perceber que o custo de falha do método contraceptivo inicial é muito mais baixo no DIU de levonorgestrel, que chega em torno de R$16.000. O anticoncepcional oral gera um custo de R$370.000 a mais e o anticoncepcional injetável R$260.000 a mais, aproximadamente. As indicações para o DIU vão de diversas, entrando no planejamento familiar, tratamento de endometriose, desejo de anticoncepção duradoura e de gravidez futura, lembrando que o DIU é um método reversível. Ele é usado como anti-inflamatório, ele trata dismenorreia, ele diminui a hipermenorreia, principalmente em pacientes que têm instabilidade hemodinâmica devido à menstruação,
e pode ser introduzido em meninas com 14 anos sexualmente ativas. As contraindicações são várias, né? E dentre elas nós temos categorias, né, de grau 4, que são aquelas contraindicações absolutas, grau 3 e 2, que são contraindicações relativas, onde o benefício pode ser maior do que o risco. Então, mulheres grávidas com infecção puerperal, aborto séptico, sangramento não explicado, câncer, qualquer tipo de câncer ginecológico, seja ele de colo, ele de útero, de trompa, de ovário, né, qualquer cervicite purulenta, qualquer doença inflamatória pélvica ativa, né, pacientes com mole datiforme, com alterações na cavidade uterina, como miomas que distorcem a cavidade, com tuberculose pélvica, pacientes com antecedentes de câncer de mama, que possuem enxaqueca com aura, cirrose ativa descompensável, tumores benignos ou malignos no fígado, com história de tromboembolismo pulmonar, trombose venosa pélvica, que utilizam de medicações antirretrovirais, pacientes com doenças cardíacas isquêmicas no passado ou em atividade, pacientes com lúpus e trombocitopenia, ou pacientes com lúpus e SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolipídico, que pode causar tromboses. Os efeitos colaterais do DIU hormonal pode ser o spotting, que é um sangramento irregular, cefaleia, náuseas, depressão e alteração da libido, e menos comum, acne, mastalgia e ganho de peso. O DIU de cobre ele já aumenta a intensidade do sangramento menstrual e pode piorar a dismenorreia. Tanto o DIU hormonal quanto o DIU de cobre podem causar, na sua colocação, perfuração uterina, podem ter expulsão, podem causar dismenorreia e sangramento uterino normal, doença inflamatória pélvica e gestação ectópica. Esse ponto é interessante lembrar que mulheres que usam DIU, elas têm menos gestações, mas relativamente elas possuem mais gestações ectópicas do que mulheres que não usam DIU. Bom, o DIU no SUS no Brasil e no mundo pode ser abordado da seguinte forma. Ele é um método difundido devido à sua facilidade e eficácia, né, como método anticonceptivo. Porém, no Brasil, ele é um método relativamente menos utilizado do que em outros países do mundo, né? O SUS ele oferece DIU de cobre e de Mirena, né, sendo a inserção e o segmento do método gratuita. O DIU de Mirena necessita de indicação. Então, o DIU é uma ferramenta essencial para o planejamento familiar e para evitar a gravidez indesejada. É um método difundido e que pode ser gratuitamente usado no Sistema Único de Saúde no Brasil. Muito obrigado.